Prostrado faz a diferença. Porque eu não sei você, mas eu sou fruto de joelho no chão. Eu falo, já falei várias vezes e geralmente falo, eu só não nasci na igreja porque eu nasci numa terça-feira, por volta da 1h da tarde, porque meu pai era missionário e estava todo o tempo na igreja, né? Era de domingo a domingo à noite, era na igreja, ele era da Quadrangular, e naquela época chamada Cruzada, né? Porque fazia muitas cruzadas, principalmente pelo interior. Mas mesmo sendo crente desde pequeno, de berço, minha mãe teve que colocar muito o joelho dela no chão, intercedendo a Deus em meu favor, em favor do meu irmão, da minha irmã, porque teve uma época da juventude que foi barra pesada, foi dura. E é por causa desse joelho no chão que eu estou aqui hoje, pela graça de Deus, e grato às orações da minha mãe. E se você tem algo que parece impossível, não desista não. Coloque a Deus, coloque diante de Deus em oração e joelho no chão. E joelho no chão. Amém? Isso não tem nada a ver com o sermão da noite, mas se serviu para alguém, pegue aí e guarde no teu coração e pratique. Não guarde apenas, pratique. Mas é de joelho que nós tocamos os céus. É de joelho no chão e rosto no chão. Eclesiastes, ou Lamentações, não me lembro, fala assim: encosta o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Amém? Então, se nós fizéssemos isso mais vezes, eu digo nós porque eu me incluo nesse nós teríamos menos problemas na nossa vida. Amém? Amém? Então, amém. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. O Senhor colocou algo no meu coração. Algumas pessoas vieram para mim desde a virada do ano e perguntaram o que Deus está falando acerca de 2015, né, para você. E particularmente, para mim, Deus ele tem falado muito sobre arrependimento e esse tapete é uma briga comigo todas as vezes. Arrependimento e alinhamento com a visão de Deus. Estar alinhado àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está fazendo. Estar seguindo os passos de Jesus integralmente, inteiramente. E para mim, este é o meu objetivo, este é o meu desejo. Segui-lo e focar naquilo que Ele tem, naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está mostrando. Porque Ele me falou que se eu fizer isso, eu não vou errar em nada. E eu acredito nele. Porque todas as vezes que eu fiz isso, eu acertei. Todas as vezes que eu fiz o contrário, eu errei. Todas as vezes que eu falei, não, é melhor eu ir por aqui, porque, Deus, eu sei do que eu estou falando. Já aconteceu isso na minha vida, já passei por isso. Aí eu ia sozinho e quebrava a cara. Eu sei que isso só aconteceu comigo e nunca aconteceu com você. Amém?
Ai nem, né? Mas parece algo tão simples, mas nós, na maioria das vezes, nos esquecemos disso. E chega na metade de janeiro, estamos quase na metade de janeiro já, e esquecemos daquilo que prometemos para Deus, esquecemos dos votos, esquecemos de tudo. Por isso eu não quero falar de voto, não quero falar dessas coisas, mas eu quero que eu e você estejamos alinhados à visão de Deus para a nossa vida. Amém? Para a tua vida, para a tua casa, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, para a tua vida ministerial. Amém? Se você está acostumado com a cadeira, sacode a poeira, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não te chamou para ser esquentador de banco. Amém? Você tem um papel especial no reino de Deus. E não é para ficar sentado somente. Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? É um salmo bem conhecido. Espero que em 2014 você tenha lido o Salmo 23 pelo menos uma vez por mês. Amém ou não amém? É bem conhecido e eu estava orando, perguntando ao Senhor o que Ele queria que nós compartilhássemos e Ele me trouxe o Salmo 23 e eu quero ler e colocar não daquilo que eu tenho no meu coração, mas daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Diz assim o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração, os teus ouvidos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu peço por mim agora, Pai, pelos meus irmãos e irmãs que estamos reunidos aqui, nós que estamos reunidos aqui na Tua casa, na comunhão cristã, desejosos com o coração ardente para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua instrução para nós nesta noite, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que, independente daquilo que está no meu coração, independente daquilo que eu já tenha visto, lido, que o que seja dito nesta noite venha dos céus para nós, venha dos céus para mim em primeiro lugar, e para as minhas irmãs e para os meus irmãos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que, ó Pai, nós possamos sair daqui renovados, restaurados pela Tua palavra, ó Pai. Este é um salmo muito conhecido, Senhor, muito falado, muito lido, mas eu quero que o Senhor fale coisas novas conosco nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor sabe da minha sede, ó Pai, do meu desejo de te ouvir, de ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Por isso, Senhor, eu me coloco à Tua disposição, para que o Senhor venha e faça da maneira que o Senhor quiser, e fale o que o Senhor quiser conosco nesta noite. Em nome de Jesus, toque, ó Pai, no ouvido e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, da mesma forma que o Senhor toca na minha boca para falar, que o Senhor toque nos corações para guardar a Tua palavra e praticarmos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vire para quem está ao teu lado e fale assim: Deus quer falar algo novo com você. Você conhece o Salmo 23? Pergunte aí, você conhece o Salmo 23? Certa vez eu ouvi um pastor falando que numa cidade teve um concurso de poemas,
declamação de poemas, e foi lá um grande poeta da cidade, e começou com toda a beleza oratória a declamar justamente o Salmo 23. Ele começou lá: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ah lá, Robério, sabe? Ah lá, pastor Robério, bem, com toda a oratória, toda o clima, toda a entonação correta, e ao final, quando ele termina e fala: viverei em tua casa todos os dias para sempre, a plateia toda levantou, aplaudiu, bis, urra, né, e assovios e tudo mais. Aí tiveram outras apresentações, e aí chegou um cabra matuto lá, né, do campo, e começou lá, né, tirou o chapeuzinho de paia dele, e começou lá: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Errava a pontuação, errava a entonação, errava a parada. E ao final, ninguém aplaudiu, mas estava todo mundo chorando. Todo mundo em prantos, em lágrimas. E depois de terminada a sessão, foram perguntar para aquele poeta: por que quando você falou o Salmo 23, todo mundo te aplaudiu e a plateia veio em êxtase, e quando aquele homem simples falou, ninguém aplaudiu e todo mundo chorou? Qual a diferença, já que é o mesmo texto, já que são as mesmas palavras? Aquele poeta falou: a única diferença é que eu conheço o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor. Mas aquele homem conhece o Senhor, que é o pastor da vida dele. Não adianta nós decorarmos nada na nossa vida se não fizer diferença aqui no nosso coração. E o Salmo 23, ele fala para nós, ele traz para nós riquezas tão grandes, que quantas vezes nós nos esquecemos de colocar em prática. O Salmo 23, junto com o Salmo 91, são salmos característicos de proteção, da Bíblia aberta na sala, no quarto, no carro, na geladeira, em qualquer lugar que, estou com medo de ser assaltado, abre a Bíblia no carro, no Salmo 23, vai no shopping, deixa o carro lá na rua, né, achando que vai resolver alguma coisa. Ou no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E assim por diante. Mas não faz efeito nenhum se nós não entendermos. E raras vezes eu ouvi uma pregação sobre o Salmo 23. Não sei você, mas raras vezes eu ouvi. E ele começa falando aqui, o salmista Davi falando, já começa declarando a total dependência dele em relação a Deus. A tradição judaica diz que provavelmente Davi escreveu esse salmo quando ele estava cercado pelas tropas de um rei, provavelmente o rei Saul, e ele estava num oásis, num lugar onde tinha água, onde tinha planta, e rodeado pelos seus inimigos. E ele começa falando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No meio do cerco, no meio da batalha, no meio das circunstâncias totalmente adversas para ele, ele vira e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero falar com você nesta noite, não acerca do Senhor ser o pastor, mas acerca de nós sermos as ovelhas desse pastor. Porque ele não está falando aqui nenhuma novidade. Ele não está falando nada diferente, ele está falando algo que Deus é, independente se eu falar ou não falar, Deus continua sendo Deus. Independente se eu crer ou não crer, Deus continua sendo Deus. Independente de eu orar ou não orar, Deus continua sendo Deus. A minha posição não vai alterar nada em relação a Deus. Da mesma forma que a tua posição, da mesma forma que a posição de Davi, não iria alterar nada em relação à característica de Deus. Certo? Agora, a posição dele em relação à ovelha iria alterar tudo em relação à vida dele com Deus. Está me entendendo?
Ele, você sabe, pastor de ovelhas, escreveu ali algo próprio de que ele estava muito bem acostumado. Daquilo que um bom pastor faz quando ama suas ovelhas. Agora, nem todas as ovelhas amam suficientemente o seu pastor. Nem todas as ovelhas obedecem suficientemente o seu pastor. Porque senão não teria necessidade de ter o cajado. Todo mundo sabe qual é o desenho do cajado, certo? É aquele cabo de guarda-chuva. Mas não é pequenininho não, é do tamanho relativo ao pastor, às vezes mais alto. Né? Cada pastor tem um cajado particular da maneira que ele gosta. E você já deve ter ouvido isso, mas eu vou repetir, que o cajado tinha 3 funções. A primeira era para servir de apoio para o pastor. Na caminhada, ele ia andando e colocava o cajado no chão. Uma outra função, não por ordem de importância, mas é que com o lado reto do cajado, o pastor, ele tacava o pau nas ovelhas. Taca-lhe pau, pastor, taca-lhe pau. Quando a ovelha rebelde, aquela ovelha que eu falei que muitas vezes não ama ou não obedece suficientemente o seu pastor, quando a ovelha era muito acostumada a fugir do aprisco, aí fugia e de repente o pastor ouvia aquele balido, lá de longe, ela balindo, né? Lá de longe, opa, tem alguma ovelha faltando, vou lá ver o que está acontecendo. E aquela ovelha rebelde que constantemente fugia, ele pegava essa parte reta do bastão, do cajado e taca-lhe pau nas pernas, quebrava as pernas para elas ficarem um pouquinho mais no aprisco. Servia também para defesa, para lutar contra os animais que vinham atacar o rebanho. Outro lado, lá do cabo do guarda-chuva, ele servia para puxar essa mesma ovelha rebelde que fugia do aprisco. Estava lá fugindo, ele via, já puxava pelo pescoço e trazia de volta. Servia para resgatar a ovelha. Quando a ovelha caía num buraco, numa ribanceira, em algo que não tinha acesso com as mãos, ele ia lá e puxava com o cajado pelo corpo, pelas patas, pela melhor forma, para não machucar mais a ovelha. Servia também para... Eu já falei, né, para puxar, né? Então, são essas 3 funções do cajado, do pastor. E o pastor tinha uma outra arma, que é o que Davi fala aqui também, que é a vara, ou o bordão, que fala aqui, no versículo 4, que a tua vara e o teu cajado me consolam, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois eu vou chegar nessa questão do consolo. Mas o bordão era um pedaço de pau, menor do que o cajado, mas também variava de tamanho, que o pastor trazia no seu cinto. E era usado para defesa. Quando vinha lá um urso, um leão, um animal, uma raposa, o pastor pegava aquele bordão, aquele pedaço de pau, aquela vara, e tacava de longe para afugentar os ladrões do rebanho, os ladrões do aprisco. Então, o pastor bem preparado, que é o nosso Deus, ele está em todo o tempo pronto e de olho no seu rebanho, que sou eu e você. Amém? Vire para quem está ao teu lado. Você é ovelha? Você é ovelha? Sim ou não? Amém? Depois você pergunta para ela, não tenha curiosidade para saber se ela é ovelha rebelde ou ovelha obediente, não, tá? Não tenha curiosidade, não. Fica tranquilo.
E aí Davi, ele vai falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cercado, imagina, eu estava pensando nesse texto e falando, Senhor, imagina Davi, um cara que tinha um coração voltado para Deus, mas que era bem humano também, que ele era sim um estrategista, porque ele sabia tudo dos animais, ele sabia por onde os animais vinham, ele sentia o cheiro do inimigo, ele era bom nisso. Se nós lermos a vida dele, você vai ver que sempre ele defendeu muito bem o seu aprisco. E Davi, ele inverte a sua posição naquele momento de um pastor, de um bom pastor de ovelhas, de um excelente pastor de ovelhas, e ele se coloca no papel de ovelha e fala, eu sei que o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu sei que mesmo rodeado aqui pelo meu inimigo, eu sei que ele não vai me abandonar. Eu sei que nesta situação, ele refrigera a minha alma, ele me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor àquilo que ele falou, por amor daquilo que ele é, por amor da justiça dele, ele vai realizar boas coisas na minha vida, pois eu estou me colocando como ovelha do seu aprisco. Você está entendendo? Amém? Aí não tem como o Senhor não ser um bom pastor para mim e para você. Se eu me sujeito à vontade dEle, se eu me submeto à direção dEle, se em obediência eu digo sim para aquilo que Ele pede para eu fazer, para eu realizar, não tem como Ele não ser um bom pastor. É o segredo do Salmo 34 ou 37, agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que para muitos isso daí parece o segredo da Tostines, né? Tostine é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Como que eu vou me agradar do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, sendo que eu tenho que realizar os desejos dEle? Então parece que é um círculo, uma roda sem saída. E é exatamente isso que Davi estava falando aqui, por ele se colocar como ovelha ali, falar, eu me agrado dos desejos de Deus para a minha vida, das vontades de Deus, e aquilo que Ele colocar no meu coração vai ser também o desejo da minha vida, por isso eu vou fazer, e Ele vai me conduzir por caminhos verdejantes e pastos tranquilos. Porque pastor nenhum quer guiar as suas ovelhas por lugares áridos, por lugares sombrios, por lugares perigosos. Pastor nenhum quer guiar a sua ovelha no meio da selva africana, cheio de leões. Pastor nenhum gostaria de escolher um caminho desse daí. Por isso o bom pastor sabe por onde leva as suas ovelhas. Por isso, meu querido e minha querida, se Deus está te dirigindo para algo, não hesite em fazer, faça em nome de Jesus. Amém? Obedeça. Obediência é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós pensamos somente no Senhor do Salmo 23 e não nos vemos como ovelhas desse Senhor. Ou queremos apenas, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Achamos que Deus tem a obrigação moral, civil, ética e religiosa de cumprir e de me livrar de todas as situações. E quando nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo, e nos tornamos como aquela ovelha que vira e mexe, dá sua escapadinha, como eu falei. Foge do aprisco. Foge da proximidade do pastor. E um segredo da ovelha. A ovelha não sabe viver sozinha e sem pastor.
Você sabia disso? Não existe ovelha self-service ou autônoma. Não existe ovelha autônoma. Ovelha é dependente. Ovelha é dependente das outras ovelhas e ovelha é dependente do seu pastor. Eu digo isso em duas situações. Em nossa relação com Deus e em nossa relação com os pastores, com o apóstolo, com a nossa liderança. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, bom. Pensei que não ia falar amém. Uma ovelha sozinha, ela não vive. Uma ovelha sozinha, ela está com os dias contados. Por isso nós temos que perceber qual é a nossa posição e entender a nossa posição diante de Deus e das autoridades que Ele colocou sobre nós. E Davi estava ali no meio realmente do vale da sombra da morte, como ele fala no versículo 4. Cercado pelo inimigo, de acordo com o que diz a tradição judaica, historiadores, pronto para devorá-lo, pronto para acabar com a vida dele. E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os dois instrumentos de defesa, de ataque e de correção, porque a vara também servia para atacar na cabeça da ovelha. Não era só dos animais também. A ovelha estava indo lá, o pastor era bom de mira. E digo mais, pastor de igreja também é bom de mira. Né, Ricardo? A gente sente faro. A gente vê quando começa e quando a gente vai e pergunta alguma coisa, meu irmão, está tudo bem? Tá, pastor, tá. Pode saber que daqui a pouco vai vir um bordão na tua cabeça, né, para te fazer parar e te trazer para perto de novo. O bordão se compara à palavra de Deus, o cajado se compara à palavra de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lá em Ezequiel 27, se eu não me engano, fala acerca de nós passarmos pela vara do Senhor. E era comum, no final do dia, o pastor ficar à beira na entrada do como chama o negocinho lá? Oi? Do aprisco, do curral, né? Curral de cavalo, mas do aprisco. E ficar na entrada lá com a vara assim, e as ovelhas irem passando por baixo, e se ele visse que alguma podia estar com alguma coisa, ele abaixava a vara, segurava ela e começava a passar a mão na cabeça para ver se não tinha nenhuma ferida, se não tinha nenhum carrapato, nenhum parasita, para que ela pudesse entrar para o aprisco limpinha. Se ela estivesse machucada por se passar em alguma vegetação, alguma planta, algum galho de árvore machucar, alguma coisa machucá-la, numa briguinha com outra ovelha machucá-la, ele pegava o óleo, o azeite, e derramava sobre ela naquele momento ali. Azeite não fala somente de unção, mas azeite aqui para as ovelhas fala de cura. Né, que o pastor trazia sempre com ele o azeite, e quando tinha algum machucado, quando tirava algum carrapato, algum parasita da ovelha e ficava aquela marquinha lá, ele ia lá e imediatamente colocava esse azeite para que ela pudesse entrar para o aprisco sem nenhuma sujeira, sem nada para incomodar a ela mesma e aos demais do aprisco. Olha só o cuidado do pastor. Por isso que aqui quando você entra, você passa pela sala da nova criação, passa pela libertação, passa por um processo de cura,
de restauração, porque o nosso desejo é que você esteja 100% saudável. Ah, pastor, mas é possível estar 100% saudável? O que vocês me dizem? Sim ou não? Sim. Desde que eu me submeta à direção da palavra de Deus. Ah, mas e quando acontece? Quando acontece, é do lado de fora do aprisco, vai entrar no aprisco, passa pela vara do pastor, o pastor vê se tem alguma coisa, passa o óleo, cura, entra, curado. Amém? Isso não só em relação à igreja física, natural, mas principalmente em relação à igreja celestial. E sabe por que uma coisa que Deus falou comigo, o porquê que os pastores faziam isso com as suas ovelhas? Qual era o principal objetivo das ovelhas em Israel? Um dos principais, uma vez por ano. Oferta de sacrifício em remissão dos pecados. E somente podia ser oferecida uma ovelha, como? Limpa, sem ferida, sem mácula, sem mancha, limpa. E o cuidado de manter a ovelha limpa era de quem? Da ovelha? Não, do pastor. O cuidado de nos manter limpos é de Jesus, que já providenciou todo o óleo, todo o azeite, o sangue, tudo que foi derramado na cruz do Calvário, foi para que nós nos mantivéssemos limpos diariamente. Ah, mas e se eu me machucar, se eu me ferir, se eu pecar? Se eu pecar, quando eu for entrar no aprisco, eu vou passar por ele e novamente vai ser restaurada a minha posição de pureza. Você tem o Senhor como teu pastor? Você tem o Senhor como teu pastor? Ele quer te purificar. Ele quer te manter limpa. Ele quer te manter puro. Ele quer manter o teu coração puro. Ele quer manter a tua lã limpa. Ele quer manter a tua pele saudável. Amém? Esse é o objetivo do pastor. Por isso que a vara e o cajado consolam. Porque a vara é a palavra de Deus, que traz direção, consolo, restauração, que traz a advertência para nós. Tudo isso com o objetivo só de mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos ver limpos, puros. Puros. Ah, mas para sermos entregues como oferta de sacrifício? Não, porque toda oferta de sacrifício já foi feita por aquele que se manteve puro, por Ele mesmo, Jesus Cristo, o Santo de Israel. Mas para que naquele dia em que Ele voltar, naquele dia que nós formos nos encontrar com Ele, o inimigo das nossas almas, quando ele vier e falar, ah, mas o Eberson, isso, aquilo, tinha carrapicho nele, ele fugiu, ele foi isso, ele fez aquilo, ele saiu para cá, ele deu aquela escapada para lá, ele brigou com a outra ovelha, ele te desobedeceu. O juiz do juiz vai falar, é verdade, mas eu não vejo nada sobre o Eberson, eu vejo apenas o sangue do meu filho. Porque ele passou pelo aprisco. Ele entendeu o que é ter Jesus como o bom pastor da vida dele. Por isso Satanás perdeu mais uma. Perdeu o playboy. Vai embora. Vai embora. Quando nós nos submetemos ao consolo do cajado e da vara do Senhor, para nos limpar, eu fico imaginando lá na entrada do aprisco, né? As outras ovelhinhas, ia lá, ó, barraram o Eberson, ó, e tá sujão, e pegou para ele, ó, e sujou geral,
vai entrar na disciplina do pastor, vai tomar uma cajadada. Quantas vezes nós já não fizemos isso, né? Mas que bom quando nós passamos pela cajadada do pastor. Amém? Amém, Tânia? Que bom quando o pastor nos pega e dá aquela cajadada boa, que dói mesmo, quebra a nossa perna. Que bom quando Deus vem e quebra todas as nossas estruturas. Que bom quando Deus vem e quebra toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, todo o nosso achismo. Que bom quando Deus vem e quebra todo o nosso paradigma religioso. Que bom quando Deus vem e fala, não, eu não vou fazer da forma que você está pensando que eu vou fazer, não. Eu vou fazer de um modo mais excelente. E a gente briga com ele e fala, mas Senhor, nunca aconteceu isso, com tal pessoa aconteceu isso e ele morreu e perdeu tudo. Mas não é porque aconteceu com o teu vizinho que vai acontecer com você. Quando você tem Deus como teu Senhor, não importa o que aconteceu com o vizinho, saiba que a tua história vai ser diferente. Certa vez, quando o Calel era pequeno, o Calel já foi pequeno, meu filho, ele está maior do que eu hoje, 14 anos, e nós morávamos ali na Água Fria, região de Santana, e eu pastoreava em Alphaville, e nós íamos todos os dias de culto, nós íamos e voltávamos. Eu estava voltando da igreja, pela avenida do lado do Estadão ali, Caetano Álvares. E no cruzamento com a Voluntários da Pátria, onde tem o McDonald's ali, eu parei no farol e outros carros pararam também. Quando abriu o farol, eu sempre tive a mania de já deixar engatado e abrir o farol e já sair. Naquele dia, não sei porquê, eu não engatei e demorei ali alguns segundos para sair. Saiu um carro que estava na minha direita, saiu, primeiro do que eu. No que ele saiu, desceu um carro vindo de Santana pela Voluntários, quem conhece ali, é uma descida em frente ao Hospital Mandaqui, e veio a toda velocidade, pegou ele de cheio. Na hora eu parei, porque eu tinha começado a andar, parei e falei, meu Deus, era para ter sido eu. Só estava eu e o Calel atrás, sentados na cadeirinha, e o Espírito Santo falou comigo, era para ter sido você. E eu falei, tudo muito rápido, mas por que ele? Mas por que ele? E Deus falou exatamente isso comigo. Não importa o que aconteça com os outros, importa o que eu faço na tua vida. Eu falei, Deus, isso daí está me levando para um egoísmo. Ele não acha que é um egoísmo, mas tenha certeza de que aquilo que acontece com você é diferente daquilo que vai acontecer com os outros. Não me perguntei se ele era crente, se não era crente, nada, né? Por conta do Calel no carro, eu fui adiante, tem um posto da polícia ali, já chegou o socorro, e fui para casa, fiquei pensando nisso. E o que Deus falou comigo nessa situação, além de tudo isso que eu já falei para vocês, eu vivi a experiência do 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O pastor Ricardo começou o culto orando acerca das notícias que estão sendo ditas para a situação econômica do Brasil, para a situação política, para a situação mundial. O que aconteceu na França esta semana, não pense que vai ficar só na França, não. Vão ter outras coisas, outros desdobramentos, porque é bíblico isso. E todas essas notícias, esses rumores que nós temos ouvido, e Deus tem falado uma coisa comigo já desde novembro do ano passado.
que realmente esse ano as coisas iriam começar a apertar, mas que em 2016 vai ser muito pior, principalmente depois das Olimpíadas. E ele falou que aquele que entender que ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, que ele é o bom pastor, e para aquelas ovelhas que se submetem ao senhorio dele, nada vai faltar. Não estou dizendo de dinheiro, não estou dizendo de bens materiais, não estou dizendo de prosperidade. Amém? Eu estou dizendo de que nada que você precisar vai faltar quando você se submeter ao pastoreio do bom pastor. Nada. Porque na raiz hebraica, a palavra pastor é a mesma raiz da palavra pastagem. Então, tem até uma cadeia de teólogos que fala assim, que o que Davi escreveu foi: o Senhor é a minha pastagem, é o meu pasto, e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pasto. Se fizer esta alegoria, esse jogo de palavras, de significados, realmente podemos entender isso. De que quando nós temos aquele que é criador de todas as coisas, a fonte de todas as coisas, o dono de tudo, o dono de todas as coisas, quando nós submetemos a nossa vida em autoridade, em submissão à autoridade dele, nada vai nos faltar. Porque nós estamos debaixo daquele que tem todas as coisas, daquele que é tudo e em todas as coisas. Amém? Não quero ficar rodeando o toco, mas por isso que no final Davi fala assim: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Porque quando eu submeto a minha vida à autoridade do bom pastor, ele não vai deixar eu fugir. Como diz lá em Cantares, se eu não me engano, vou te atrair com cordas de amor. É isso que Deus faz conosco. Ele nos cerca por trás, pela frente, do lado direito, do lado esquerdo, nos cerca por cima, por baixo. Você pode dar a tua escapadinha, mas tenha certeza que Deus vai te pegar na curva ali na frente. Na hora que você dobrar a esquina, tenha certeza de que Deus vai estará lá para te trazer de volta. Tenha certeza disso. Você que tem a marca, que foi marcado como ovelha do aprisco dele, não adianta tentar fugir, ele vai te trazer de volta. E ele quer para você neste ano que você viva todos os dias na casa do Senhor, para sempre. Todos os dias, não é na casa do Senhor aqui na igreja apenas, mas é na casa do Senhor, casa espiritual de Deus, que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, o que ele falou para Josué, no capítulo 1, versículo 9, olhe para o livro desta lei, que eu estou te mostrando, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e você vai prosperar em tudo que você fizer. Consolo da vara e do cajado, da palavra de Deus, direção, instrução. E certamente que a bondade e o amor me seguirão. Porque Jesus é um pastor bondoso e amoroso. E se você estiver no aprisco dele, não tem como a maldade te pegar. Não tem como a malignidade te tocar. Porque você pode até se ferir por algo que aconteça lá fora, no teu trabalho, se ferir com algo que façam para você. Você pode até se ferir com algo que aconteça aqui dentro. Mas a bondade e o amor do Pai irão te curar e irão te restaurar. E não tem outro lugar melhor para nós vivermos do que na presença dEle, todos os dias da nossa vida.
Por isso que o mesmo Davi fala, bem melhor para mim é viver um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora. Porque na casa de Deus nós temos suprimento, nós temos amor, nós temos carinho, nós temos cuidado, nós temos unção, nós temos a presença dEle, nós temos tudo o que nós necessitamos. O que Deus quer para mim e para você é saber de qual aprisco nós fazemos parte. De qual aprisco você faz parte? Se você olhou até hoje o Salmo 23 como da perspectiva, olhando para o Senhor, comece a olhar para você agora. Nós gostamos muito do preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Tem sabor de mel. Vocês não conhecem, né? Minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu na prova vai me aplaudir. Quando eu estiver lá no palco e eles lá embaixo. Isso não é de Deus, não. Canta como música gospel, mas isso daí não é de Deus, não. Porque a minha prova não tem sabor de mel, não, tem sabor de vitória. E quem extrai mel sabe que mel dói um pouco. Né? Mas Ele vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos e vai ungir a nossa cabeça com óleo para mostrar para os nossos inimigos não que nós somos melhores do que eles, mas para mostrar para os nossos inimigos que nós temos a marca do Cordeiro Santo de Deus na nossa vida. Para mostrar para os nossos inimigos, diferente da interpretação que muitos têm, lá de Malaquias, que fala assim, então, naquele tempo verão a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Que muita gente ora, Senhor, faz diferença entre eu e meu vizinho, né? Pleiteia a minha causa. Essa mulher chata que fica me irritando o tempo todo, mata ela, Senhor, em nome de Jesus, e tudo mais. Preparas uma mesa diante de mim, que eu seja honrado diante dela, e tudo mais. Não, isso daí é boa cumba. A macumba é deles lá, né? Nos crentes é boa cumba, porque está falando em nome de Deus, acha que é. Não é isso não, gente. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor vai ser vista na integridade da nossa vida. E quando nós nos mantivermos realmente puros e limpos diante de toda a adversidade que vier bater contra a nossa porta. Preparar uma mesa na presença do meu adversário eu vou ser recebido lá na glória, em honra. Em honra. Aqui na terra, eu posso até passar por alguns maus bocados, que também não é da vontade de Deus que isso aconteça, mas tem gente que prefere andar assim. Mas chegando lá, o diabo vai ver a tua vitória. Você perdeu uma grande oportunidade. Vou te dar mais uma chance. Certamente que a misericórdia e a bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Chegando lá, vou te dar mais uma chance. Chegando lá no céu, no dia das bodas do Cordeiro, o diabo vai ver a tua vitória. Ele pode ter armado todas ruins e piores contra a tua vida, mas ele sabe que não pode te tocar. Porque a palavra do Senhor te guarda. A palavra do Senhor é bordão na cabeça do capeta, quando você se submete a essa palavra. A palavra de Deus, ele é um cajado na cabeça do capeta, e é uma pedra
lançada pelo pastor através da sua funda, do seu estilingue, na cabeça do cão. Quando você se submete na palavra de Deus, na presença de Deus e fala, desta palavra eu não vou me desviar para lugar nenhum. Eu posso até ser morto, mas eu não vou me desviar. Eu posso até ser despedido, mas eu não vou me desviar. Eu posso até perder aquilo que eu acho que é mais importante para mim hoje, mas eu não vou me desviar. Eu vou ficar firme nesta palavra. E desta palavra ninguém tira do meu coração. Ninguém tira. Aí o bordão vai ser consolo. Vai ser escudo para a sua vida, para a minha vida. Desta maneira, quando eu me submeto como ovelha à vontade do meu pastor. Feche os teus olhos.